A pandemia Covid-19 foi concebida, orquestrada e executada por Emmanuel Macron. Isto se fez com a ajuda de Alexandre Benalla, seu ex-guarda-costa que ficou conhecido quando da publicação de um vídeo no qual ele, vestido de policial, espancava um misterioso casal em uma manifestação de 1º de maio em 2018. Benalla acompanhou Macron por toda parte, inclusive em suas viagens internacionais, até julho do mesmo ano. Depois, devido ao escândalo, foi demitido, mas continuou trabalhando para Macron secretamente. A pandemia foi o resultado de um funesto e gigantesco projeto envolvendo cientistas, militares, empresários, agentes governamentais, organizações criminais, laboratórios de virologia e cobaias. A primeira grande questão era onde produzir em larga escala o SARS-CoV-2, vírus que havia sido criado no Instituto Pasteur em 2004, a partir do HIV. Onde fazê-lo de maneira secreta e segura? A resposta é: para um sigilo garantido, o trabalho teria que ser feito em algum laboratório clandestino na Ucrânia. Os vírus deveriam, em seguida, ser espalhados pelos 4 cantos do mundo, mas antes disso, todo um esquema operacional tinha que ser definido com precisão, para que as contaminações fossem ocorrendo de forma progressiva e sincronizada nos mais diversos países, e por isso mesmo foram necessários ensaios. Alexandre Benalla era aquele que viajaria para todos os lugares engajando equipes de trabalho com a colaboração das máfias locais. Assim, a primeira etapa foi o planejamento. Depois, o recrutamento de pessoal a nível mundial. Segue-se a fase de ensaios propriamente ditos, que durariam praticamente todo o ano de 2019. Estes foram feitos em algumas cidades apenas, mas em diferentes continentes. Em Barcelona, Torino e Milão, por exemplo, foram encontrados os vírus SARS-CoV-2 em amostras das águas de esgoto sistematicamente congeladas em datas bem anteriores à chegada da pandemia, na Europa. Em Barcelona, em março de 2019, e nas outras 2 cidades em dezembro, antes mesmo de começar a infecção na China. A China foi escolhida para ser responsabilizada como sendo a origem da Covid. E a cidade de Wuhan foi eleita por haver ali um grande laboratório de virologia, construído, aliás, pela França. Mas como seriam transportados os vírus replicados na Ucrânia? Da forma mais inimaginável. As amostras partiriam do porto de Odessa, seriam transferidas para um submarino nuclear francês e nele seguiriam até o mar da China, nas imediações de Guangzhou, também conhecida como Cantão, uma cidade portuária do sul da China. Guangzhou está ligada a Wuhan por um trem-bala de última geração que faz o percurso em apenas 2 horas. Nos trens, diferentemente do transporte aéreo, não se examinam normalmente as bagagens. Mas como fazer secretamente chegar ao porto de Guangzhou as amostras de vírus trazidas em submarino? Aí entra Alexandre Benalla. Ele teria que estar em Guangzhou e alugar um iate para ir em alto mar ao encontro do submarino para recolher o material em total sigilo. Para que este plano fosse realizado,
seria armado um esquema. Benalla assinaria um contrato com uma grande companhia de segurança chinesa que, por coincidência, estaria para abrir um grande centro de treinamento em Guangzhou. Foi estabelecido que, por um longo período, Benalla ficaria indo repetidas vezes dar treinamento com estadias mais ou menos prolongadas. E foi acertado um cachê: 7,2 milhões de euros. Não muito modesto para um guarda-costa cujo salário declarado no Palácio do Eliseu era de 6.000 euros por mês. Mas é que assim ninguém estaria estranhando que ele ficasse alugando o iate. Passeando de barco com seus companheiros, poderia mesmo apanhar novas amostras de vírus quando necessário fosse. Por isso, justamente, o contrato era de longa duração. Macron acompanhou de forma especial todo o planejamento da implantação da Covid na China, tanto é que, tendo lá estado com Benalla em 2018, fez outras 2 viagens em 2019, sendo que a última aconteceu entre 4 e 6 de novembro, um mês apenas antes do começo da pandemia. Como um maestro que checa com os músicos os detalhes mais sensíveis da sinfonia no último ensaio, ele foi lá checar tudo antes de começar a grande Sinfonia da Morte, obra-prima da sua vida. A China seria o começo de tudo, mas também era preciso viajar para os outros países, encontrar colaboradores locais, contratar, definir um planejamento claro, não só para os ensaios, mas também e principalmente para a fase de disseminação massiva do vírus. Para tal, já que Benalla acompanhou Macron à Rússia por 3 vezes em 2018, em 24 e 25 de maio para o Fórum Econômico de São Petersburgo, em 10 de julho para a semifinal da Copa do Mundo e em 15 de julho para a final da Copa do Mundo, foram armados contratos com 2 magnatas russos, supostamente com o objetivo de fazer a segurança de seus filhos e esposas, que estariam na Côte d'Azur, Mônaco, um deles, e o outro iria partir em viagem por vários países da Europa. Cada contrato estaria pagando 2,2 milhões de euros. Mas é que assim ficariam justificadas as inúmeras viagens de Benalla em 2019 e 2020, não só para a Rússia, mas para todos os países da Europa, sem exceção. Para além deste plano, faz-se que, enquanto um dos magnatas, tendo ligação com a máfia de Moscou, conectava Benalla com uma equipe de alta competência para espalhar os vírus por todo o território russo, o outro, tendo relações estreitas com a máfia de Barcelona, resolveria o problema no âmbito do território europeu. O mundo, porém, não se resume à Eurásia. Era preciso que Macron fornecesse suficientes passaportes a Alexandre Benalla, e este os colecionava, além de 2 passaportes diplomáticos, 2 outros especiais de serviço, sem mencionar os vários passaportes falsos que ele possuía em seus armários com nomes diferentes. Esses armários foram retirados de sua casa com a ajuda de um policial amigo, Chokri Vakrim, antes que a polícia, por ordem judicial, aparecesse para dar busca e apreensão. Mas para que tantos passaportes? É que assim, se necessário, ele poderia entrar e sair várias vezes de qualquer país sem ter que dar explicações, como se fossem pessoas diferentes, e não deixaria rastro em seu nome. Mas para Benalla não foi possível entrar em qualquer país.
Se com esses passaportes ele pôde fazer tranquilamente múltiplas viagens a países africanos, por exemplo, e mesmo a Israel, já em outras nações com políticas migratórias mais rígidas, como é o caso da Coreia do Norte e de outros países asiáticos, ele não conseguiu entrar. E onde ele não entrou, não houve Covid. Muitas das informações referentes às peripécias de Alexandre Benalla, algumas das quais eu menciono aqui, foram reveladas por corajosos jornalistas em inúmeros artigos saídos da imprensa francesa. O problema é que, concentrando-se em fatos específicos, nenhum desses autores conseguiu unir todos os elementos num raciocínio que os ligue uns com os outros. E, por conseguinte, todos eles com o advento da Covid-19. Mesmo porque esta nos foi apresentada como um acontecimento anacrônico, resultante de um vazamento virótico no laboratório de Wuhan, ou mesmo de uma infecção causada por ingestão da carne de pangolim. Assim, nem Macron nem Benalla foram identificados como agentes protagonistas do grande genocídio do século. Esses artigos, porém, foram úteis, pois permitiram conhecer com alguma riqueza de detalhes a natureza da relação de Emmanuel Macron com Alexandre Benalla e deste com tantos outros personagens coadjuvantes da grande pandemia. Em seu conjunto, essas cenas de um crime quase perfeito são a ponta do iceberg que levará à desgraça Macron e a sua miserável corte. Pois, como num quebra-cabeças, se possuímos muitas peças, talvez já podemos adivinhar a imagem. Por exemplo, a China interceptou submarinos nucleares de ataque franceses navegando em seus mares nos últimos 5 anos. A justificativa do governo francês foi arrogante e apontou para outras supostas razões estratégicas, desviando assim a atenção do observador para um raciocínio que ocultava a verdade. Mas se sabemos que o único meio rápido e seguro de se transportar armas biológicas sem o risco de ser flagrado e desmascarado é o submarino nuclear, então já não nos cegamos diante da justificativa arrogante do Ministério da Defesa. De fato, toda arrogância esconde algo. E como é comum usá-la para impedir que o mundo reaja. Nossa análise aqui não é reativa, entretanto, mas sim sintética. Tudo nesse caso criminal está conectado e a intuição ajuda a enxergar o que ainda está na sombra. À medida que mais informações nos chegavam, ia crescendo nossa percepção da ligação entre esses tantos fatos aparentemente desconexos. Agora, tudo faz sentido e nenhuma dúvida consegue se instalar. A percepção aqui não é ambígua, a figura é estável. De ambíguo há só Macron e seus satélites. Um questionamento que se impõe é: quem estará por detrás dos atos de Emmanuel Macron? Muito tem sido escrito sobre ele, frequentemente descrito como um presidente a serviço dos banqueiros de Londres e não do povo francês. Mas no caso da Covid, aumenta a gravidade de suas ações, tomando tal dimensão que nos vem, após a estupefação, uma revoltante perplexidade que não tem fim e não consegue se resolver. Se a psiquiatria nos fala de psicopatia e a história nos fala de Hitler, de Nero, de Calígula, Macron é, porém, mais difícil de entender.
Às vezes parece humano, às vezes até parece simpático, mas sempre é mau. Por onde ele passa, não tarda a catástrofe. Projetando mais longe a reflexão, como eu afirmei, os vírus foram replicados em laboratórios na Ucrânia. Então não é difícil concluir por que seu presidente, Volodymyr Zelensky, é tão poderoso. Não é difícil compreender que ele sabe de tudo o que fez Macron na Ucrânia. E por isso mesmo Macron está em suas mãos. Assim como ele também tinha poder sobre Biden, por causa dos negócios escusos do filho Hunter Biden nas terras ucranianas, fica muito mais fácil agora entender por que a guerra na Ucrânia não chega ao fim. O presidente francês, como ele mesmo disse em uma entrevista de 2022, ele foi a Moscou para tentar impedir a paz. Logo em seguida, percebendo o ato falho, corrigiu para impedir a guerra. Mas Freud explica. De fato, Macron foi lá para impedir mesmo a paz e dizer a Putin que o que ele estava almejando para a Rússia era impossível, pois a Ucrânia iria sim entrar para a OTAN, etc, etc. E Putin, vendo-se sem opções, foi forçado a ir em frente com uma operação militar especial, interrompendo-se assim todo o diálogo com o Ocidente. Como se vê na política dos países ocidentais, tudo hoje é hipocrisia e a verdade não tem mais lugar. Os outros líderes europeus, tais como Macron, também têm que obedecer a Zelensky. Não podem se desligar de Macron porque a ele estão presos numa imensa rede de corrupção na qual todos têm alguma culpa e assim ninguém denuncia ninguém para que não caiam todos. Portanto, não esperemos que algum chefe de Estado do mundo ocidental se levante para denunciar quem é o autor da Covid-19, ainda que o soubesse. Nem que a justiça, juntamente com a imprensa, consiga elucidar plenamente as relações entre Macron e Benalla. Talvez que as leis tenham sido mexidas para tornar a justiça ineficaz e que a liberdade de imprensa não seja de fato plena. Ou talvez simplesmente falte um pouco da santa intuição por essas terras. Mas o certo é que este é um jogo perigoso. Tão certo quanto eu ouso afirmar que passou o tempo em que a mentira podia triunfar contra a verdade. Deus existe hoje. Deus existe sempre. Às vezes parece dormir, mas se levanta quando ninguém mais esperava. Hoje um homem reza, dá sua vida. A consequência não pode ser outra. O mundo dos injustos começa a desmoronar. Não restará para eles senão pedra sobre pedra. A minha contribuição termina aqui. Os países afetados pela pandemia têm meios para rastrear os movimentos através dos quais a Benalla e os outros macronitas foram construindo e pondo em ação a máquina mortífera chamada Covid-19. Através dos registros feitos pelos departamentos de imigração que filmam e fotografam todos os que entram em seus territórios, esses países, especialmente a China e a Rússia, poderão investigar as entradas e saídas de Benalla e de seus Benaletes, sobretudo durante 2019 e 2020, mas também checar tais movimentos a partir da segunda metade de 2018 já e a primeira de 2021. Tudo o que eu digo aqui poderá então ser confirmado por esse trabalho de rastreamento pelos seus respectivos serviços secretos,
de forma que um grande número de criminosos sejam identificados, abrindo o caminho que leva à punição. Igualmente, quanto aos jornalistas, é possível aprofundar essa pesquisa, complementando os esforços governamentais para que a elucidação desse caso possa ser assegurada em seus menores detalhes. Isto tem que ser feito, se queremos que a civilização não seja aniquilada. Afinal de contas, estamos possivelmente diante da página mais sombria de toda a história da humanidade.